Nossa! Porque pintar sem pausa pode te prejudicar na sua criatividade. Sabe a música? Eu vou usar uma analogia com outra forma de arte. A música. Na música, a gente fala muito em nota musical. Não fala? Fala pra cá, nota musical pra lá, nota musical pra cá, dó, ré, mi, papá. Se não existissem em música, se não existissem as pausas, não adiantaria nem um pouco as notas. Sem o respiro, sem a pausa, sem esse tempo em silêncio, não há música. Falo isso porque eu sou músico. Eu componho, eu escrevo música. Além de ser professor de arte, eu sou professor de música. Mas eu estou falando aqui enquanto professor de arte, utilizando esse conhecimento que eu tenho de música. Não existe música sem pausa. E pintura também, sem pausa, não existe. Só que a pausa da pintura é um pouco diferente. Não é uma pausa literalmente como na música, óbvio. Mas é uma pausa para a sua criatividade, para o seu cérebro, para o seu. Que nem o sono, né? A gente sabe que o sono é reparador e que é através dele que a gente fixa muitas coisas. Se você não dorme, você começa a ter lapsos de memória, você começa a esquecer coisas. Sabe aquela virada de noite que você dá 2, 3 noites, e aí uma foi uma virada de você foi para festa, para balada. Eu sei que tem gente que não vai mais, não fica assim mais, né? Tudo bem, eu mesmo não dou conta, não. Quando eu fico uma noite até 2, 3 da manhã, no dia seguinte, eu preciso da pausa. Mas quando você é mais novo, você faz, né? Vai para festa, para balada, vira a noite, papapá. Aí tem prova no outro dia, fica estudando, tendo virado, e aí vai para a prova, faz a prova, pode dar um branco. O branco é nada mais do que o teu cérebro dizendo, amigo, você forçou demais o motorzinho. O motorzinho precisa descansar. E eu uso esse tipo de analogia da pausa da música, tanto na pausa da música como na pausa para a prova, para falar de uma pausa que você pode controlar. Você não precisa, em nenhuma ocasião, pintar sem pausa, pintar sem parar. Quem faz isso é porque não está com a coordenação no tempo correta. O que quer dizer isso? Quer dizer que você não está pintando com regularidade. Se você tivesse regularidade, você estava tranquila. Pode até perder uma semana, na outra você continua. Não tem nenhum problema. Né? Estou pintando há 15, 20 semanas, sem parar, toda semana um dia. No meu caso, por exemplo, é sempre todas as quartas-feiras, às 20 horas, eu estou dando uma aula que eu aproveito para pintar. Inclusive, eu passei a usar isso para dar aula e juntar as duas coisas, para mim, né? Para mim é mais prático. Eu, hoje em dia, eu não consigo mais pintar sem dar aula, entende? Porque eu quero mostrar coisas técnicas, etc. E às vezes, dando aula de pintando, eu consigo mostrar. Então, se eu preciso de alguma coisa mais extra, como, por exemplo, quando eu pintei 7 quadros em 7 dias, eu faço, mas eu prefiro manter a minha regularidade. Muito mais importante do que pintar 7 quadros em 7 dias, é pintar uma vez por semana, uma hora. Não importa. Não importa que é pouco. Ah, você devia pintar mais. Quem diz o que, quem deve fazer o quê,
é a pessoa, certo? Agora, eu preciso dizer para você que se você mantiver uma regularidade, é muito melhor do que você pintar que nem uma alucinada durante 10 horas no sábado, 8, 9 horas no domingo e chegar na segunda estuporada, virando, só porque precisava entregar um quadro na segunda. Cara, tá errado isso. Você entrega o quadro que ficou pronto. Eu, por exemplo, tenho aqui agora um monte de quadros que eu pintei nessa sequência de 7 dias. Eu tenho quadros prontos aqui agora. Já tinha, né? Já tinha mais de 20. Estou preparando uma exposição, então eu vou preparando. Atualmente eu tenho 30 quadros. E eu quero chegar a 50, 60 quadros prontos. Mas eu pinto com pausa. Pintar sem pausa pode prejudicar a sua criatividade, como esses exemplos que eu dei. O exemplo de virar à noite para fazer uma prova, isso não faz bem. Isso detona a sua criatividade. Inclusive, porque dentro de um processo de um quadro, você precisa descansar. Quadros que têm propostas de sessão única para finalizar, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Ah, eu finalizo tudo numa sessão só. Tem que saber o que está fazendo. Porque pode ser que você não consiga. E aí você vai ter que fazer uma segunda, quiçá uma terceira sessão. Se você tem a proposta de fazer tudo numa, presta bem atenção. Eu sei que eu consigo. Assim, depois de 35 anos e fazendo isso antes, eu já fiz isso antes. Eu sei como é que eu funciono. Mas eu, particularmente, gosto de fazer um tempinho por semana. Ponto. E aí eu tenho pausa. Sabe por que é? Gente, sério. A pausa te permite você olhar para o quadro que está sendo feito. Frequentemente eu tenho 2 e até 3 quadros ao mesmo tempo sendo feitos. Às vezes eu vou para um, vou para o outro, vario. Eu não fico obcecado. Eu abro o leque. Eu dou pausas para cada quadro. Eu olho para um, olho para outro. Isso te alivia. É, assim, você fica mais leve quando você tem tempo. Não significa que eu vou alargar o tempo tanto a ponto de esquecer o que eu estava pensando. Não. Eu tenho que ter esse balanço. Né? Por isso é tão importante, de fato, você pintar e ter pausa. Senão você vai ficar sem criatividade, você vai ficar cansada. Vai ficar cansado, inevitável. Eu, hoje em dia, estou com 3 quadros. Eu pausei esses 3 quadros durante essa semana, que eu tive uma semana que eu fiz 7 pinturas em 7 dias. Era uma proposta minha de viagem, eu fui e fiz. Eu sabia que eu poderia, eu achava que eu ia conseguir, eu consegui. Mas já voltei para os meus 3 quadros. Estou trabalhando neles. E trabalhar no quadro não significa estar pintando o quadro, não. Trabalhar no quadro significa estar observando o quadro, analisando o quadro. E na hora de passar o pincel, aí você vai lá e pá, passa o pincel. Não é de qualquer jeito, é claro. Né? Você pensou muito, falou, pô, esse quadro precisa de mais contraste, eu vou trabalhar mais um pouco a luz e a sombra. Pronto. Analisou, ficou uma semana, no meu caso, né? Fico uma semana olhando, observando, pensando, eu vou lá e faço. Faço isso em 15, 20 minutos, olho, vai, falta uma cor, aí eu vou botar a cor que eu acho que. Aí eu acesso meu inconsciente, faço meus processos todos para poder facilitar com que a coisa flua, e eu vou lá e pinto. Mas eu preciso dessa pausa. Sem a pausa, você está fadada a ficar absolutamente seca, fonte seca. Mas toda fonte, que nem a fonte real, se você plantar, fizer um plantio, matas ciliares, né? Fonte de verdade, né? Você planta, ela volta, você recupera a nascente. Você consegue, descansa, não faz mais isso de ficar horas pintando sem parar, não faz mais isso.
e vai voltar. E você vai reconhecendo a sua linguagem, se você é uma pessoa nova na pintura, ou estava retomando, não lembra mais como é que é bem o que você quer, vai sentindo, vai experimentando. Não existe erro, busca dentro de você mesma, na sua história, suas temáticas. É uma coisa mais importante. Isso é reparador, tá? Você fazer isso, botar para fora, é reparador. Dê a você mesmo esse tempo. Pinte as suas telas, os seus quadros, faça seus desenhos com o seu tempo, com regularidade, com consistência. Isso tudo vai te ajudar na vida, no dia a dia, na saúde e no seu trabalho de arte. Se você está recomeçando, você vai voltar bem. Se você está começando, você vai começar muito bem. Se você estava meio assim, você vai se organizar. Dê tempo e a tua criatividade retomará, com certeza. Não há nenhuma chance de você, pausando, se prejudicar. É uma pausa, não é o travessão final, né? Aquela barra dupla da música, né? Em música você tem uma barra dupla quando finaliza a música. Você não vai finalizar a sua pintura. Você só vai dar pausa, nem na música, para respirar. Né? Inclusive a gente chama de respiro. Não, não respiro aqui e continua cantando. É isso, basicamente é isso.